Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser falando sobre o racionalismo de Descartes. Olha que bacana! A nossa aula de filosofia hoje vai ser um pouquinho diferente, certo? Então é isso. Estou me lançando aí a fazer uma aula diferente com vocês e não reparem a letra, por favor. Hoje estaremos falando do René Descartes. O René nasceu em 1596 e morreu em 1650 na região de Touraine, na França, e faleceu em Estocolmo, na Suécia, gente. O René Descartes, ele viveu durante o período do século XVI, certo? É um dos mais importantes filósofos do século XVII, tá? Enfim, né? Tá nessa transição do século XVI para XVII, nasce no século XVI, morre no século XVII, né, gente? Enfim, o Descartes ele vai ser muito importante porque ele vai assumir uma posição dualista em relação ao corpo e à alma. Ele vai acreditar que existe então o corpo e a alma e vai expressar a sua obra-prima, todo o seu pensamento na sua obra-prima, chamada Discurso do Método, que tem como pensamento básico esse que eu estou aí apresentando para vocês. A racionalidade é uma propriedade. Gente, é uma propriedade que constitui todo o pensamento, né? E que está presente em cada indivíduo. Então, a posição dualista do Descartes vai ser uma posição de crença acerca da natureza do corpo e da alma, na qual ele vai dar ênfase à subjetividade do indivíduo, porque ele vai afirmar que a racionalidade é uma propriedade que está igualmente distribuída em todos os indivíduos. Então, qual é a fonte de todo o erro? A fonte de todo o erro decorre do mau uso da racionalidade. Por quê? A racionalidade, ela faz referência ao que nós chamamos de bom senso. E ele vai colocar isso no discurso do método, tá? Então, ele vai argumentar de forma muito interessante que é necessário que se encontre um verdadeiro método científico que coloque a ciência num caminho correto, tá? E para isso, ele vai desenvolver a sua principal teoria, que é o argumento do cogito. O que seria, então, galera, esse argumento do cogito? Cogito ergo sum, do latim, certo? Vem do pensamento de questionar a própria existência. E dentro desse contexto, ele vai estabelecer argumentos, diversos argumentos, dentre eles o argumento do sonho, tá? E no argumento do sonho, ele vai questionar a própria racionalidade, a própria existência. Será que nós existimos? Existimos ou não existimos? Será que tudo isso aqui é um sonho? E aí ele vai dizer que se há a possibilidade de questionar tudo, uma coisa nós não podemos questionar, que é o pensamento. Tá? Então, o próprio pensamento denota a existência do ser humano. Então, penso, logo existo. Por isso, o Descartes vai focar no uso da razão humana. A razão humana deve ser o princípio e o grande guia da vida humana. Certo, gente? E é por isso que ele vai estabelecer aí que os sentidos, eles nos enganam. E no próprio argumento do sonho, ele coloca isso para nós, que os sentidos nos enganam. Então, ok. Mas como que eu faço, então, para encontrar um método seguro para chegar à verdade? E para isso ele vai desenvolver. Sim, tem como. É só você seguir 4 regrinhas, como eu estou colocando aí para vocês. São 4 regrinhas do método cartesiano, do método Descartes. A primeira delas, duvidar. Duvide. Duvide de tudo aquilo que é possível de ser duvidado. Coloque em dúvida. Jamais aceite algo como verdadeiro, tá? A não ser que você tenha certeza absoluta, que você saiba que isso realmente é de fato. Então duvide. Duvide. Jamais aceite algo como verdadeiro. Esta é a primeira regra do método, tá? Que é muito importante ser seguida para que você compreenda e chegue à verdade. Depois, divida. Divida cada uma das dificuldades examinadas em tantas partes possíveis, para que você possa resolvê-las. Depois, posteriormente. Então, divida o seu problema. Divida a sua dúvida. Duvide, depois, divida. Posteriormente, sintetize, tá? Conduza os seus pensamentos em ordem, do mais simples até o mais
né, do mais simples, do mais fácil até o mais complexo, para aos poucos você chegar nos conhecimentos mais difíceis. E por último, faça uma enumeração complexa, que significa fazer revisões de tudo aquilo que você pensou e tudo aquilo que você analisou, sem deixar nada de fora. Tudo isso, obviamente, guiado pela razão humana. Tá bom, gente? É isso. É uma revisãozinha, porque nós já falamos do Descartes várias vezes, né? E nas aulas anteriores a gente conversou bastante sobre ele. E além desse pensamento, então, o Descartes ele vai dizer que existem 3 tipos de ideias, tá? Então, as ideias inatas, que são aquelas que já estão presentes no pensamento, por natureza, desde o início, ou seja, a origem não está no mundo exterior, que são as que vêm junto com a nossa alma. Lembra-se que ele era um dualista, acreditava na alma e no corpo. Depois as ideias adventícias, que eram aquelas cuja origem está na experiência sensorial por meio dos nossos sentidos. E por último, a imaginação. A imaginação são aquelas ideias formadas por meio da junção de elementos de nossa experiência. Ou seja, cada ideia ela vai estar, então, relacionada com um objeto. E dentro desse contexto, o Descartes vai afirmar que o pensamento é uma evidência da qual nós não podemos duvidar. Não duvide do pensamento, não duvide da razão. Por isso ele é considerado um filósofo racionalista. 3 coraçãozinhos para vocês que assistiram e viram o meu vídeo até aqui. Olha, gente, viu? Primeira vez que eu faço, não tá muito bem, tô meio nervosa, enfim, mas tudo bem. O importante é que vocês consigam entender. Agora eu peguei uma nova folha, como vocês estão vendo, para mostrar um pouquinho para vocês e falar sobre uma área da filosofia importante. Claro, a minha câmera não estava muito bem colocada e aí eu escrevi empirismo um pouco para cima. Depois que eu fui perceber, obviamente, que estava esquisito, puxei um pouquinho para baixo a folha para dar uma melhoradinha. Espero que tenha melhorado. Gente, minha letra não tá lá aquelas coisas, mas o importante é que eu tô fazendo do fundinho do meu coração para vocês. Olha que coisa mais linda. Vamos falar do empirismo, então, que é o oposto do racionalismo, meus amores. Como assim o oposto? É o oposto. Se o racionalismo vai valorizar a razão, o empirismo vai valorizar a experiência. Vamos falar um pouquinho do John Locke. John Locke, gente, foi um filósofo importantíssimo que viveu durante o período, escreveu aí a sua maior obra em 1690, século XVII. Meus amores. E aí, dentro desse contexto, John Locke vai ter aquela célebre frase de que a mente é como um livro branco, né, uma tábula rasa, enfim. E vai escrever uma obra incrível chamada Ensaio sobre o Entendimento Humano, tá? No ano de 1690. Gente, um dos compromissos maiores do John Locke seria remover todo o excesso de metafísica nas discussões sobre a teoria do conhecimento. Ou seja, galera, se o Descartes focava bastante na subjetividade e na metafísica, o John Locke vai tentar retirar toda essa coisa de metafísica do nosso trabalho. Eu estou tentando colorir, deixar bonitinha aí a minha folha, mas ficou óbvio que eu não sou muito boa nisso, né, gente? Mas enfim, tá tudo sob controle. O importante é que vocês façam. Então, ele vai tentar remover esse excesso de metafísica das discussões, como a professora colocou, e vai elaborar, então, um dos grandes princípios, o grande princípio do empirismo, que eu vou escrever já já para vocês, que é: as representações do real são derivadas das percepções sensíveis, sendo que essa é a única fonte para o conhecimento. Gente, como assim? As representações do real são derivadas das percepções sensíveis. Ele afirma. Ele não está dizendo que talvez elas são derivadas. Não, elas são derivadas, sendo que essa é a única fonte para o conhecimento. Se é a única fonte para o conhecimento, ele está afirmando que não há outra fonte que não seja a experiência. Então, gente, essa é uma reflexão muito poderosa, muito profunda, na qual nós só podemos confiar nas informações que chegam até nós com base na experiência, porque a experiência e a percepção sensível seria a nossa única fonte do conhecimento. Peço desculpa aí para vocês, porque o meu vídeo com a câmera, gente, agora que eu percebi, fazendo a narração para vocês, que de fato está um pouquinho cortadinho aí no cantinho, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Entendido a partir da leitura que a professora está fazendo por aqui. Ok? Então, ele vai dizer o seguinte. Ok. Então, a experiência e as impressões que nós temos a partir das experiências é que formam
todo esse emaranhado de conhecimento que nós acreditamos que temos, ok? E isso não vem de nada anterior à nossa existência. Então, professora, mas e o eu? Existe o eu? Cadê o eu? Penso, logo existo? Não há um eu, gente. Não há um ser transcendente, metafísico, carregado de subjetividade que pense. E sim, o que existe é uma mente com disposição para elaborar informações por meio da experiência, ou seja, é a experiência que vai carregar a nossa mente de conhecimento, ok? Então não é um ser que pensa, mas uma mente com disposição para elaborar informações por meio da experiência. Interessante, né, gente? E é isso. Então, foco na palavrinha mente, foco na palavrinha experiência. A palavra mente vai se opor à concepção de alma, à concepção de eu cartesiano, certo? E a experiência, ela vai se opor à ideia de racionalismo. Ok, meus amores? Nós temos aí um outro filósofo muito importante também a ser discutido e ser falado aí para vocês, que é o David Hume. David Hume, um grande filósofo, nasceu em 1711 e viveu de 1711 a 1776, século XVIII. Ele vai representar, obviamente, o ponto alto da tradição empirista, porque ele vai levar o empirismo até as últimas consequências. Era considerado, inclusive, um cético. Vai levar o empirismo ao ponto do ceticismo. Escreve uma obra chamada Ensaios sobre o Entendimento Humano. Vejam bem que a minha folhinha ali não foi capaz de dar conta de tudo. Eu me enrosco um pouquinho, puxo, tento ajeitar. Não tá muito fácil, né, gente? Mas ufa, consegui. Aí eu vou conseguir terminar Ensaios sobre o Entendimento Humano. É isso, galera. Ele vai escrever esse livro, que vai ser uma crítica radical à noção de subjetividade, que é, obviamente, um recado bem dado para o Descartes, e vai criticar claramente o eu cartesiano, o racionalismo cartesiano, e ele vai afirmar coisinhas muito importantes. Dentre elas, a de que a ideia de percepção ela é mais fundamental do que a ideia de razão. Ou seja, opostamente à ideia de razão, ele vai criar o critério de validade das ideias por meio da percepção. Ou seja, o que permite com que eu compreenda e com que eu entenda as coisas é justamente a capacidade que eu tenho de perceber, a percepção, certo? Isso é muito importante. Por isso que eu tô colorindo, tá, gente? Então, vamos lá, pega o caderno de vocês, façam um resumo, escrevam aí. A ideia de percepção é a percepção que faz com que eu consiga relacionar as ideias e relacionar as grandes questões de fato, tá? Se todas as ideias têm sua origem na impressão sensível, então não há nada que possamos considerar o eu. Uau, como assim, professora? Por que você está arriscando tanto essa palavra percepção? Ué, porque todas as ideias, elas estão se originando da percepção. Então, não podemos considerar nada como um eu. Como assim? Nada? Nada é um eu? O eu não é nada? O eu, Descartes vai dizer, que é algo muito importante, a fonte de todo conhecimento. Mas, no caso do Hume, não. O eu, a gente chega à ideia de eu justamente porque nós fazemos associações entre as noções, tá? Porque se há algo que existe de muito particular entre nós, é a forma como nós percebemos as coisas, tá? Então, por meio da associação, temos uma noção de generalidade, porque a forma como eu percebo, a forma como você percebe, a forma como nós percebemos, é que faz com que a gente chegue a pontos gerais, a ideias gerais, as quais a gente possa afirmar ou negar, né? Ter certeza absoluta ou não, enfim. Tudo isso acontece justamente porque, através da percepção, nós associamos ideias e chegamos a um grau de generalidade. Ué, professora, mas e o eu? E o eu? O eu existe? Não, o eu é um feixe de percepções. Um feixe de percepções, que coisa, né? Então, só podemos considerar o eu como um feixe de percepções? Então, essas percepções, elas variam de acordo com a nossa experiência. Então, o eu é relativo. Puxa vida, eu tô brisando um pouquinho, tô saindo um pouquinho da ideia do Hume, mas não deixa de ser real, tá? Porque, de fato, essa ideia do eu cartesiano não existe. Ele vai estar mandando um recadinho direto.
direto. O que existe então, professora? Se o eu é um feixe de percepções, então o que existe? Existe o hábito. É o hábito que é o grande guia da vida humana. E é através do hábito que nós criamos noções gerais. Ok, galera? Olha que lindo! Agora eu pergunto aí para vocês. Eu coloquei uma atividade para vocês lá no ambiente do NEAD, na qual a gente vai fazer uma perguntinha bem profunda, como estamos terminando esse módulo de racionalismo e empirismo, bem basicamente. Olha um bichinho, que coisa mais linda, gente. Ele chegou na minha folha, ele voou, ele me atrapalhou, ele caiu no meu nariz, ele caiu na minha roupa. Eu fiquei levemente desesperada, obviamente, mas eu queria terminar o vídeo de um jeito bonitinho, no qual eu pudesse perguntar para vocês qual vocês simpatizam mais, se é o racionalismo ou se é o empirismo. Claro, nesse momento eu quase comi o mosquito, mas eu consegui me livrar dele, porque eu não podia desligar a câmera para conseguir despachar esse mosquitinho de mim. Mas enfim, galera, lá no ambiente do NEAD, a dúvida que não quer calar. E você? Gosta mais do racionalismo ou do empirismo? Qual te convence? Até a próxima, meus amores. Saudades de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica aí num negocinho que disseram que tem que falar no final do vídeo, tá? Que é pra você dizer que você gostou. Curte. E siga o meu canal, se inscreva. Eu não sei. Na próxima eu me preparo melhor. Beijo!